A luz que rompeu as trevas, a ressurreição de Jesus Cristo. Era ainda madrugada quando Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé saíram de suas casas em Jerusalém. O sol ainda não havia nascido, mas o céu começava a clarear no horizonte, tingindo as nuvens de tons alaranjados e roxos. Elas caminhavam em silêncio, carregando consigo aromas preciosos, mirra e aloés, para ungir o corpo de Jesus. Desde a crucificação, 3 dias antes, o coração delas estava pesado, cheio de dor e incredulidade. O Mestre, aquele que havia trazido esperança e realizado milagres, estava morto. E agora, tudo o que restava era cuidar de seu corpo no túmulo. O túmulo havia sido emprestado por José de Arimateia, um homem rico e discípulo secreto de Jesus. Era uma caverna escavada na rocha, com uma grande pedra circular rolada na entrada para selá-la. As mulheres se perguntavam como fariam para mover aquela pedra tão pesada, mas seguiam adiante, impulsionadas pelo amor e pelo dever. Quando chegaram ao local, porém, algo estranho aconteceu. A pedra já não estava no lugar. Ela havia sido removida. O coração delas acelerou e um misto de medo e esperança as invadiu. Cautelosamente, Maria Madalena se aproximou e olhou para dentro do túmulo. O que ela viu a deixou sem fôlego. O corpo de Jesus não estava lá. O lençol que envolvera seu corpo estava dobrado cuidadosamente e o local onde ele repousara estava vazio. De repente, uma luz intensa brilhou dentro do túmulo e as mulheres caíram de joelhos, aterrorizadas. 2 homens vestidos de branco, com rostos que brilhavam como relâmpagos, apareceram diante delas. Eram anjos. Um deles falou com voz suave, mas poderosa. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos de pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. As mulheres lembraram-se então das palavras de Jesus. Ele havia falado sobre sua morte e ressurreição, mas elas não haviam compreendido plenamente na época. Agora tudo fazia sentido. A alegria começou a brotar em seus corações, mas ainda havia uma ponta de dúvida. Seria verdade? Poderia ser real? Maria Madalena, ainda confusa e emocionada, correu de volta para contar aos discípulos. Pedro e João, ao ouvirem a notícia, correram até o túmulo. João, mais jovem, chegou primeiro e parou na entrada, olhando para dentro. Ele viu os lençóis no chão, mas não entrou. Pedro, chegando logo atrás, entrou no túmulo e confirmou. O corpo de Jesus não estava lá. Os lençóis estavam ali, mas o corpo havia desaparecido. João entrou então, e ao ver aquilo, creu. Algo extraordinário havia acontecido. Maria. Enquanto os discípulos voltavam para casa, Maria Madalena permaneceu perto do túmulo chorando. Ela ainda não conseguia entender completamente o que ocorrera. Ao se curvar para olhar novamente dentro do túmulo, viu os 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estivera. "Mulher, por que você está chorando?" perguntaram eles. "Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram", respondeu ela, entre lágrimas. Nesse momento ela ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu um homem, mas não o reconheceu. Ele perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?" Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: "Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." Então o homem falou uma única palavra: "Maria." Ela reconheceu aquela voz. Era Jesus. Ele estava vivo. A alegria transbordou em seu coração e ela caiu aos seus pés, exclamando: "Rabone", que significa mestre. Jesus sorriu e disse: "Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai.
Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou subindo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu novamente, desta vez com uma mensagem de esperança e vida. Ela encontrou os discípulos e anunciou: eu vi o Senhor, ele está vivo. No início, muitos duvidaram. Como poderia ser? Mas, ao longo daquele dia e nas semanas seguintes, Jesus apareceu a seus discípulos em várias ocasiões. Ele caminhou com 2 deles na estrada de Emaús, revelando-se durante a partilha do pão. Apareceu no meio dos discípulos, mesmo estando as portas trancadas, e mostrou-lhes as marcas em suas mãos e lado. Ele comeu com eles, ensinou-lhes e fortaleceu sua fé. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, foi a vitória definitiva sobre a morte e o pecado. Era a confirmação de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias prometido. Sua ressurreição trouxe esperança não apenas para aqueles que o viram naquela época, mas para todos os que creem nele até hoje. E assim, naquela manhã de domingo, a luz da ressurreição rompeu as trevas da morte, e o mundo nunca mais seria o mesmo.